Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é segunda-feira, dia 4 de julho. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos a companheira Águida Helena, candidata a deputada em Minas Gerais, que fala pra gente sobre o cenário do Estado e a última pesquisa Datafolha. Falamos também sobre o ato nacional pela Constituinte com Lula, que ocorreu em São Paulo no sábado, 2 de julho. E ouvimos ainda o companheiro Bruno Costa, assessor da bancada do PT no Senado, que comenta a votação e aprovação no Senado da PEC 1 de 2022. E pessoal, começamos a edição de hoje aqui do podcast voltando ao assunto pesquisas eleitorais. Na sexta-feira, a gente falou das pesquisas do Datafolha para os estados de São Paulo, Rio e Minas Gerais. E hoje teve pesquisa do IPESP, contratada pela Folha de Pernambuco, para avaliar o cenário aqui no estado. E a pesquisa indica o seguinte, nos cenários de primeiro turno da pesquisa estimulada. Marília Reis, do Solidariedade, lidera com 29% das intenções de voto. Raquel Lira, do PSDB, vem em segundo, com 13%. Depois, Anderson Ferreira, do PL, com 12%. Danilo Cabral, do PSB, vem em quarto, com 10%. Miguel Coelho, do União Brasil, 9%. João Arnaldo, do PSOL, com 1%. E Wellington Carneiro, do PTB, com 1%. Os demais candidatos não pontuaram. Bom, já na pesquisa espontânea, o cenário é o seguinte. Marília também lidera com 11%. Raquel vem em segundo com 7%. E Anderson em terceiro com 5%. Ambos empatados tecnicamente dentro da margem de erro. Já Miguel Coelho vem com 4% e Danilo Cabral com 3%. Bom, esse é o cenário de hoje. Essa é a primeira pesquisa que o IPESP realiza aqui em Pernambuco. Por isso, não tem como a gente fazer paralelo com pesquisas do mesmo instituto. Mas apresenta uma tendência que outros institutos também têm indicado, mais ou menos com essa mesma conformação. E vale destacar, pessoal, que essa pesquisa foi feita entre os dias 28 e 30 de junho, ou seja, depois do final das festas juninas e também já no finalzinho das últimas ações do chamado Programa Retomada, que consiste numa tentativa do governo do estado de apresentar, lançar e inaugurar algumas obras para enfrentar a situação de crise que o estado atravessa. Importante destacar também que ela foi feita depois da visita de Bolsonaro aqui em Pernambuco, que teve inclusive umas festas juninas e tentou alavancar o seu candidato ao governo do estado, que é o Anderson Ferreira. Ainda assim, a pesquisa indica que tanto Anderson Ferreira do PL quanto Danilo Cabral do PSB seguem distante de pontuar à frente nas pesquisas. E ainda falando no tema pesquisa, na sexta-feira a gente comentou aqui algumas delas. E hoje a gente convidou a companheira Águida Helena Vieira, que é presidenta do PT da cidade de Patos de Minas, para comentar a pesquisa da Datafolha, que fala sobre o estado de Minas Gerais e também o cenário político lá do estado. Pois bem, 21% para o Alexandre Calil e 48% para o governador Zema. Não nos assusta, mesmo porque apenas há uma semana foi consagrada a chapa, né? Calil, nosso companheiro André Quintão. Então nós temos que ter mais agilidade, com certeza, porque Calil não é muito conhecido no interior. Por outro lado, o governador Zema segue estritamente o plano de desconstrução do país, como o governo federal. E tem aliados, como aqui no nosso município, que o prefeito também segue esse mesmo alinhamento. É uma política suja. Ele nunca deixou de fazer campanha política. Mentiras assim, uma atrás da outra, que para o simples eleitor vale o voto, novamente. Então, eu acredito que o nosso partido está preocupado. E acredito também que vão intensificar, né, as viagens, as visitas,
ao interior. É só o começo. Nós ainda temos muito chão para trilhar. E eu espero que até nós que estamos aqui no interior não temos muito material de campanha, de pré-campanha. Então, estamos cobrando do partido essa agilidade, né? E maior entrosamento, maior participação no interior. Agora, que nós temos que ter uma política de desconstrução para o governo Zema, isso é imediato e não é difícil. O abandono à população mineira, mandar o vírus viajar com as chuvas, né? Ah, tem que chover mesmo, todo ano chove. Então, assim, nós temos que explorar melhor e derrubar esse governo mentiroso, fascista e que só beneficia os grupos que o apoiam agora, nessa época de campanha. O agronegócio e, principalmente, a mineração, que está destruindo Minas Gerais, porque não tem um planejamento, não trabalha a sustentabilidade e só destrói, polui nossas águas, como todo o país acompanha. Vamos firmes, confiantes, e é esse o nosso recado para o PT de Minas Gerais, né? Vamos trabalhar. E é isso. Vamos juntos, companheirada. Lula presidente. Valeu, Agda. Obrigado, companheira. E, pessoal, esse fim de semana, em São Paulo, na Casa de Portugal, aconteceu o Encontro Nacional pela Constituinte com Lula, que foi organizado pelos companheiros do Diálogo e Ação Petista. Participou da atividade a companheira Jandira Oerrara, que foi da Executiva Nacional da CUT e está como pré-candidata a deputada estadual. Vamos começar agora ouvindo a intervenção da Jandira durante a atividade. Já adianto, o áudio não está tão bom porque foi gravado ao vivo, enquanto a Jandira falava dentro do espaço que estava lotado, tinha muita gente. Então, pedimos desculpa pela qualidade do áudio. Bom, queria começar colocando assim, algumas questões que aparecem toda vez que a gente vai discutir a Constituinte, a questão da necessidade de uma Constituinte. Então, a primeira questão que aparece é aquela pergunta: bom, mas vai ser preciso fazer uma Constituinte para que o governo do presidente Lula comece a melhorar as condições de vida do país? Certamente que é possível que Lula, já desde o primeiro dia do seu governo, comece a fazer importantes mudanças ainda sem o processo constituinte. Mas para que a gente possa conquistar esse país, as reformas estruturais que não conseguimos fazer no período dos nossos dois governos, para que a gente possa aprofundar as liberdades democráticas, porque vamos lembrar que a Constituição de 88 ela teve avanços importantes em relação às políticas sociais, mas deixou a desejar na questão das liberdades democráticas, tanto que nós temos lá o artigo 42, que permite que os militares nos ameacem o tempo todo. Nós temos o artigo 43, que vincula as polícias militares às PMs aos militares, o que é uma tragédia que nós estamos vendo nas periferias das grandes cidades, da matança da juventude negra. E isso é resultado desse processo de militarização das polícias também. Nós, quando a gente vai discutir a questão da propriedade, que o companheiro colocou aqui, a limitação do direito à propriedade, isso também não foi inventado. Mas, o que aconteceu nos aspectos positivos da Constituição de 88 desses anos que se passaram? Mais de 217 PECs, mais de 217 emendas constitucionais, das quais apenas 16 foram favoráveis ao povo brasileiro, entre as quais a PEC das domésticas, que foi um grande avanço, no entanto, praticamente anulado pela reforma trabalhista. Portanto, companheiros e companheiras, para que nós possamos fazer as reformas estruturais, para que a gente possa ter política pública permanente, para que a gente possa aprofundar as liberdades democráticas desse país, para que a gente possa ter reforma, inclusive, no judiciário, porque hoje a gente conquista uma lei e depois ela não é cumprida. Exemplo disso aqui, nosso companheiro Renato Freitas, casado legalmente por
Essa foi a intervenção da companheira Jandira Uehara, pré-candidata a deputada estadual pelo PT de São Paulo. Pessoal, a gente vai escutar agora o companheiro Rui Falcão, que atualmente é deputado federal, candidato à reeleição e também é ex-presidente nacional do PT. Importante, primeiro, porque desde o nosso 6º Congresso, essa passou a ser uma bandeira decisiva para o nosso partido. E, ao que me consta, até hoje ela nunca foi revogada. Mas, mais do que uma disposição de congresso partidário, é uma necessidade política fundamental. Porque vocês sabem que o país está destruído por Bolsonaro. Ele retirou direitos, ele privatizou empresas. Enfim, a conjuntura que nós vamos enfrentar em 2023 não é a mesma de 2003. E nós que temos como um dos desafios principais agora eleger o presidente Lula e uma forte bancada de deputados, deputadas e senadores, precisamos nos dar conta que mudanças fundamentais vão ser necessárias. Aquelas de curto prazo, que são as chamadas medidas de reconstrução, e medidas de médio e longo prazo, que são aquelas destinadas a transformar e a mudar estruturas do nosso partido. E é muito difícil alcançar essas transformações se não houver uma grande mobilização popular, uma disputa de ideias na sociedade, uma organização do povo, das entidades, dos sindicatos, das forças políticas nacionais em defesa de uma constituinte. A Constituição brasileira atual, para além das suas falhas estruturais, como, por exemplo, colocar entre o primeiro direito fundamental, o direito de propriedade, que abriga também o artigo 142 da tutela militar, que não privilegia o artigo 1º da Constituição, que diz que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos. Esse elege diretamente foi praticamente suprimido na prática. Uma Constituição que contempla toda essa possibilidade de privatizações, como o governo Bolsonaro vem fazendo, que já recebeu mais de 100 emendas, que fez uma reforma da Previdência e a constitucionalizou, que estabeleceu essa chamada lei do teto de gastos, que não existe na Constituição de nenhum país, a não ser no Brasil. Enfim, eu não quero me alongar aqui nos exemplos, mas as pessoas argumentam o seguinte: se a gente for fazer uma Constituinte agora, vai piorar. Mas nós não estamos trabalhando com a Constituinte nesse momento, onde a correlação de forças não nos é totalmente favorável. As conjunturas elas se modificam com a ação social das massas, da população. Olha o que se estabelece agora em toda a América Latina e no Caribe. Vários governos populares estão sendo eleitos. Está tendo um movimento que fortalece a esquerda. Então, eu acho que é fundamental que a gente comece a debater, comece a organizar a população, os comitês populares, pensando, inclusive, na ideia de acumular forças para convocar uma constituinte. Ela é fundamental para o avanço dos nossos governos, ela é fundamental para o avanço do povo brasileiro e das classes trabalhadoras. Por isso, Socol, companheiros e companheiras do Diálogo de Ação Petista, contem com a nossa participação, contem com o nosso mandato na defesa dessa bandeira, por uma constituinte livre, democrática, ampla e soberana, convocada exclusivamente para mudar as leis que sacrificam o povo brasileiro. Viva o PT, viva o Lula, viva o Diálogo de Ação Petista e a Constituinte. Essa foi a contribuição que o Rui enviou para a atividade pela Constituinte com Lula e que compartilhou conosco para a gente divulgar aqui no podcast. E, gente, na sexta-feira, a gente comentou aqui no início do podcast sobre a votação feita no Senado Federal, na quinta, dia 30, sobre a PEC Kamikaze, aquela PEC enviada pelo governo Bolsonaro que cria novos auxílios, amplia outros até o final do ano. Bom, como a votação ocorreu no Senado, vai para a Câmara e tem um debate colocado, a gente convidou hoje o companheiro Bruno Costa, que é assessor da bancada do PT no Senado, para falar um pouco mais no detalhe sobre essa PEC e também quais são as suas implicações e os próximos passos. Olá, companheiros e companheiras que estão acompanhando o podcast A Esperança Vermelha, companheiro Patrick. Meu nome é Bruno Costa, eu estou assessor da área de educação da bancada do PT no Senado e vim aqui conversar com vocês sobre a aprovação da PEC 1 de 2022 no Senado Federal na última quinta-feira. É a PEC que amplia
e cria novos benefícios sociais à véspera da eleição presidencial de 2022. Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção que a PEC 1 ela foi apresentada ainda em fevereiro de 2022 e que o pressuposto para a apresentação de propostas de emenda à Constituição é a assinatura de pelo menos um terço dos parlamentares, seja da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Então, essa PEC ela foi apresentada ainda em fevereiro e dormitava nas gavetas do Senado Federal, até que o governo Bolsonaro decidiu construir um instrumento de burla, né, à legislação eleitoral para viabilizar ampliação ou a criação de novos benefícios sociais à véspera da eleição de 2022. Então, o texto sequer foi analisado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, né, foi discutido e aprovado de forma repentina no plenário do Senado, e ele amplia de 400 para 600 reais, né, o Auxílio Brasil, que foi o substituto do Bolsa Família, né, o programa social que o governo Bolsonaro construiu para chamar de seu e que, na verdade, desmontou, né, os alicerces de um dos mais importantes programas sociais já construídos em nossa história, que foi o Bolsa Família, que não era apenas uma política de assistência social, porque vinculava o benefício, né, o auxílio à educação, a matrícula das crianças, né, na educação, a vacinação. Então tinha toda uma rede, né, de proteção social que estava constituída no Bolsa Família e que foi desmontada, né, para que o governo pudesse ter um programa social para chamar de seu. Então, o texto que foi aprovado no Senado, relatado pelo senador Fernando Bezerra Coelho, né, do MDB de Pernambuco, ele amplia o Auxílio Brasil de 400 para 600 reais, porém somente até o final do ano. Ele também amplia o Auxílio Gás, que foi um projeto do deputado petista Carlos Zaratini, de São Paulo, que hoje concede um benefício equivalente à metade do valor do botijão de gás a cada 2 meses. Então, o texto aprovado no Senado amplia, dobra esse benefício, o que significa dizer que até o final do ano, porque todos os benefícios ampliados ou criados no texto aprovado no Senado, eles têm duração somente até dezembro. Então, significa dizer que o auxílio gás, que o valor está sendo dobrado, vai permitir que as famílias beneficiárias comprem 3 botijões de gás de julho a dezembro de 2022. Também cria uma espécie de voucher para os caminhoneiros autônomos, né, de R$ 1.000 mensais, de modo a atenuar os efeitos, né, da elevação dos preços dos combustíveis, porém também somente até o fim do ano, e sabendo nós que a elevação dos preços dos combustíveis é derivada, em especial no Brasil, um país que é autossuficiente em produção e poderia já ser autossuficiente em refino de petróleo. A elevação dos preços dos combustíveis, em especial no Brasil, é derivada da política de preços adotada pelo governo Bolsonaro, né, uma vez que a União é acionista majoritária da Petrobras. Então, o projeto também cria um auxílio para taxistas de valor indefinido, deixando de fora desse auxílio milhares, né, de motoristas de Uber, de entregadores da iFood, e traz também alguns outros dispositivos acessórios. Mas em que contexto esses benefícios estão sendo, né, ampliados ou criados, né? Em contexto em que o governo percebe, né, sua ampla rejeição, em que mesmo a reabertura das atividades econômicas, né, passadas as fases mais sinistras, digamos assim, da pandemia de Covid-19, que mesmo a reabertura das atividades econômicas não trouxe resultados, né, substantivos na melhoria da qualidade de vida, na geração de emprego e renda. Então, o governo, vendo sua rejeição em elevado patamar e Lula liderando as pesquisas de opinião de voto, decidiu, né, apelar para uma espécie de estado paralelo, digamos assim, uma vez que a legislação eleitoral impede, né, que sejam concedidas benesses pelo governo federal nesse período que já é um período de pré-campanha eleitoral. Então, o governo simplesmente decide, através de uma proposta de emenda à Constituição, reconhecer um suposto estado de emergência derivado da elevação, abre aspas, extraordinária e imprevisível dos preços dos combustíveis, quando a gente sabe, na verdade, que essa elevação dos preços não tem nada de extraordinária, nem muito menos de imprevisível, é muito pelo contrário.
estava dado já que a política de preço da Petrobras acarretaria esse aumento e consequentemente, uma inflação, né, que puxada pelo preço dos combustíveis, uma elevada inflação puxada pelos preços dos combustíveis. Então, o governo decide reconhecer esse estado de emergência através de uma proposta de emenda à Constituição, que não é de autoria do governo, uma vez que as propostas de emenda à Constituição precisam ser assinadas por pelo menos um terço dos deputados ou dos senadores, ou seja, é uma forma de burlar a legislação eleitoral para tentar reduzir, né, a rejeição do governo e para que Bolsonaro tente aí, através desses benefícios, disputar, né, a reeleição. Então, a PEC foi aprovada praticamente por unanimidade, né. O único senador que votou contra foi o senador José Serra, do PSDB de São Paulo, e os motivos pelos quais votou contra são motivos, né, bastante relacionados à ortodoxia fiscal da direita, ou seja, argumentando que a quebra do teto de gastos, que essa instabilidade iria gerar uma inflação ainda maior, que o Banco Central teria de aumentar os juros, enfim, uma argumentação toda baseada na ortodoxia fiscal, né, que fez o Brasil chegar na tragédia que está hoje, né, como, por exemplo, o teto de gastos, né, o teto de gastos que se transformou em um mero enfeite, né, uma vez que o governo Bolsonaro, sempre que julga necessário, aprova medidas e gastos que não são, né, incluídos no teto de gastos, como agora, nesse momento pré-eleitoral. A bancada do PT, em conjunto com a bancada da oposição, fez o seu papel, né, de eliminar as barbaridades que estavam inscritas e as que conseguiu, né, algumas permanecem, como a ideia de que existe um estado de emergência derivado de uma elevação imprevisível e extraordinária do preço dos combustíveis. Mas a bancada do PT, em conjunto com a oposição, eliminou algumas barbaridades do texto e votou favorável à PEC, entendendo e explicitando que a tragédia social que atravessa o Brasil foi construída por esse governo, né, que mais de 33 milhões de brasileiros e brasileiras estão passando fome, mais da metade praticamente da população vive com algum nível de insegurança alimentar e que, apesar de todos os benefícios serem, né, extremamente temporários e que o caráter desses benefícios está muito claro, é um caráter puramente eleitoreiro, votou favorável, entendendo que não é possível, né, votar contra uma medida que amplia minimamente algum tipo de benefício social em um momento que a maioria do povo está passando por necessidades. Então, a PEC agora será analisada na Câmara dos Deputados e, como disse o presidente Lula, né, não tem mais como o governo Bolsonaro fingir, né, que tem sensibilidade social, fingir que tem projeto para reduzir a pobreza, a miséria, a fome, porque teve praticamente 4 anos de governo para gerar emprego e renda, para garantir uma política de assistência social sólida e não fez. Então, como o presidente Lula tem dito, o povo tem mesmo é que receber esses benefícios, mas receber e não voltar e não votar, né, na continuidade desse projeto, que é um projeto, né, de morte, de tragédia para a classe trabalhadora e para os mais pobres. Então, a PEC será analisada na Câmara dos Deputados e, mais do que nunca, né, cabe à esquerda deixar claro em cada comunidade, em cada escola, em cada universidade, cada ambiente de trabalho, deixar claro, né, o que está acontecendo, por que que esses benefícios foram aprovados agora e tão somente agora, por que que eles só duram até dezembro, por que que a gente não tem uma política de assistência social sólida, que independa do período eleitoral, por que que a gente está enfiado num processo de carestia, de inflação, de desemprego, e fazer a disputa, né, nas ruas, nas redes, para derrotar não só o bolsonarismo, mas também o neoliberalismo nas urnas e nas ruas, né? É preciso deixar bem claro que caso esse projeto, né, caso esse governo não seja demitido nas ruas e nas urnas, esse governo que tem alguns sustentáculos, né, como o sustentáculo do capital, sustentáculo dos militares, sustentáculo dos milicianos. Então, deixar claro que se esse governo e seus sustentáculos não forem derrotados nas ruas e nas urnas, o que virá depois é o aprofundamento da tragédia social que a gente vivencia, com o recrudescimento da política de austeridade fiscal, com o recrudescimento da violência política institucional, com o recrudescimento
da miséria, da fome, e cada vez mais a gente precisa, mobilizar a sociedade para derrotar esse governo e seus sustentáculos e também, né, para que um futuro governo Lula, né, ele não seja refém dos interesses de uma maioria parlamentar conservadora. É preciso deixar bem claro que o governo Lula será aquilo que os movimentos sociais, a sociedade organizada, nas ruas, nas lutas, fizer dele, porque ele será um governo em disputa e caberá a mobilização popular indicar seu rumo, pressionar o parlamento e pressionar o governo no caminho das reformas democráticas populares. Então, era um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês, convocar mais uma vez, né, a militância para que a gente possa nos comitês de luta, mas também através dos movimentos sociais, cada vez mais estar em cada recanto das nossas cidades, das nossas comunidades, fazendo a disputa de corações e mentes para derrotar não só o bolsonarismo, mas o neoliberalismo e construir a mobilização necessária, a transformação do Brasil, tendo como norte sempre o socialismo e as reformas democráticas populares. Grande abraço. Bom, gente, essa foi a contribuição do companheiro Bruno Costa, que a gente agradece muito por participar mais uma vez aqui no podcast. E é muito importante que a gente faça o debate sobre o significado da votação e da aprovação nos termos que se deu desta PEC no Senado e dos rumos do debate agora na Câmara dos Deputados. Afinal de contas, como está demonstrado, é uma proposta de uma PEC eleitoreira, que tem data para acabar, até o final do ano, e que vai turbinar, inclusive, a pauta da direita bolsonarista nas eleições. É evidente que a gente tem que fazer uma disputa sobre os rumos dessa PEC. Afinal de contas, nós precisamos, ao mesmo tempo, enfrentar a situação de crise causada pelo governo Bolsonaro e impedir que ele volte, assim como fez há alguns anos, quando do lançamento do auxílio emergencial, capitalizar em cima da fome, da miséria e do desemprego. Esse é um debate que a gente tem que continuar travando e discutindo muito ao longo dos próximos dias. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. A gente se reencontra aqui na próxima sexta-feira. Saudações petistas, fora Bolsonaro e Lula presidente.